Fala pessoal, eu sou o Noaldo Salles. Estamos iniciando o nosso Papo de Consignado, um podcast especializado no mercado de crédito consignado. Aqui a gente vai falar sobre estratégias, investimentos e gestão. Vem comigo! Hoje vamos bater um papo que tenho certeza será enriquecedor com o Marco Damasio. Ele é especialista em investimentos da 2M Capital. Deixa ele se apresentar aqui para vocês. Marco, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, marcando a estreia do nosso podcast. Se você fosse fazer um elevator pitch da sua carreira, como você descreveria sua trajetória até aqui, cara? Bom, Naldo, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra estrear esse podcast, que eu acho que é um assunto tão pertinente para o nosso mercado, e sua proposta, sem sombra de dúvidas, agrega muito valor a todos nós. Um breve comentário sobre a minha carreira. Eu iniciei no banco ainda em dezembro de 2011, né, lá em Recife, no Bradesco, tá? E atendia o canal correspondente, focado só no crédito consignado. Depois mudei aí para Paraíba, onde eu consegui acompanhar a evolução, inclusive, da sua empresa, e fica aqui desde já meus parabéns, porque eu acho que você também é um case de sucesso do nosso mercado. E aí passei 6 anos aí na Paraíba, retornando para Recife em 2019, tá? Voltei para Recife, fiquei ali atuando em Pernambuco, assumi um novo desafio de atender de Alagoas até o Maranhão, no Bradesco. E aí agora em novembro de 2020 eu decidi encerrar esse meu ciclo para partir para um novo desafio, junto com o meu sócio, que é o Matheus Zanella, que até então estava no Banco Santander e logo em seguida do Olé Consignado. Nós saímos e montamos uma sociedade voltada especificamente para investimentos. Mas obviamente que 10 anos de mercado não são desprezíveis, e aí a gente hoje tem alguns projetos na área novamente. Massa, né? O consignado, ele meio que pegou vocês e puxou de volta, né? Não deixou vocês saírem assim tão rapidamente, né? Ele traz sempre 10 anos, sem dúvida nenhuma, acaba trazendo links e negócios nessa área sempre. Sem contar o know-how adquirido, né? Todo o conhecimento adquirido ao longo de todos esses anos, né, Marco? Exatamente. Eu acho que a nossa trajetória, e a gente começou carreira em banco, né? Tivemos pequenos desafios antes do banco, mas o nosso começo foi esse. Então, sem sombra de dúvida, acaba puxando de volta, como você mesmo disse. Hoje vocês estão aí com a 2M Capital, né? E explica um pouco pra gente aí o que é que a 2M faz com os Corbães, como que vocês estão atuando, o que é que vocês estão entregando aí para os Corbães. Fala aí. Legal. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui, porque quando nós pedimos demissão, tanto eu do Bradesco quanto o Zanella lá no Santander, e realmente nós somos amigos de longa data, até mesmo de antes de trabalharmos juntos nos bancos, né? A gente trabalhou junto no Bradesco, depois ele acabou seguindo para o Santander. Nós saímos não com o objetivo de seguir no consignado, como eu bem disse, né? A 2M, ela surge como um braço voltado para a área de investimentos, tá? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, nós hoje temos um clube aí de investimentos focado mais para a parte de ações, que ele é vinculado à XP. A XP é o administrador para operar ações aqui no Brasil, né? E também fazemos operações na Bolsa Americana, né? Então, basicamente, a gente saiu para montar um family office, um family and friends, né? Uma estrutura de family and friends para ajudar as pessoas ao nosso redor a investir melhor, né? Então, a gente trabalhava sem esse objetivo em vista, né, de
retornar ao mercado de crédito consignado, e foi uma surpresa para o mercado quando nós decidimos largar aí quase 10 anos de carreira, né, em banco, sem nenhum objetivo em vista no nosso mercado de crédito consignado, que era o que a gente tem um know-how muito grande, né? Então nós anunciamos isso ao mercado, né? E aí passaram a surgir os mais variados convites, né? E obviamente a gente fica muito feliz, né, com esse reconhecimento dos colegas. Então, mas a gente estava disposto a dar um tempo realmente em relação ao consignado, mas os convites eram tantos, alguns bons, outros nem tantos, mas eu acho que o que importa é realmente você ser lembrado. Mas começou a surgir muita oportunidade, né? Muita oportunidade mesmo. E aí a gente disse, não, vamos, enquanto nós avaliamos o que a gente vai fazer, alguns empresários, inclusive, a gente precisa do conhecimento de vocês, da ajuda de vocês, né? Então nós partimos para um modelo de consultoria, né? Começamos a desenhar um formato de consultoria que nos dá a liberdade de ter outros projetos, como esse de investimento que eu citei, né? Mas nós conseguimos ajudar também as pessoas que em algum momento nos ajudaram no consignado. Então, basicamente hoje nós pegamos a nossa bagagem de 10 anos de mercado, entendemos a necessidade daquele empresário, e aí a gente tem cases diferentes, cada um tem a sua realidade, né? E aí a gente ajuda esse empresário a evoluir no que precisa. Então, isso vai desde uma reestruturação de um modelo de negócio, né, com um olhar mais voltado para a parte comercial, né, uma parte mais estratégica, né, o direcionamento da estratégia comercial, até um olhar mais atento para a parte financeira, de gestão financeira, enxugamento de custos, otimização operacional e por aí vai. Então, basicamente, é esse o formato da consultoria que a gente desenhou, né? Esse olhar para ajudar aqueles correspondentes que muitas vezes na correria do mercado ali, do dia a dia, do consignado, que é uma correria diária, né? Porque você está lidando ali com pessoas que precisam de dinheiro e normalmente precisam de dinheiro para ontem, ele não consegue ter esse olhar tão atento para o próprio negócio. Vocês tinham uma ideia mais voltada para investimentos, e aí o consignado vai dar uma segurada opa, vocês não vão sair assim também não, né? E vai segurar vocês. Qual a expectativa, né, para o mercado de crédito consignado que vocês enxergam no ano de 2021? Bom, Naldo, então, assim, realmente eu acho muito pertinente quando você fala que esse é um mercado que traz muitas oportunidades, porque de fato né? Quando a gente olha hoje a carteira dos bancos, principalmente os 5 principais bancos aí do mercado, né? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, o próprio Itaú, o foco desses bancos hoje é o consignado, né? Então se você analisar a carteira desses bancos hoje, a primeira carteira, quando se fala de crédito para pessoa física, ela é o crédito consignado, né? O crédito consignado hoje, ele é a principal carteira de crédito pessoa física do país, né? À frente, inclusive, do mercado imobiliário, do mercado de veículos ou do mercado de cartões. Então, pense em todos os imóveis que foram financiados no país, né? E isso tudo que foi financiado não é maior do que o que se tem de crédito consignado na praça. Então, quando você me questiona quais são as expectativas para o mercado de crédito para 2021, olha, sem sombra de dúvidas, as minhas expectativas são boas, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que, mais uma vez, essa carteira de crédito vai ter um crescimento. Aliás, se a gente parar para observar, historicamente, ao longo dos últimos anos, a carteira do crédito consignado ela só cresce, né? O país passou por uma grande recessão e o consignado seguiu intacto, né? Ele seguiu crescendo, né? E aí, se a gente traz um paralelo para fora do crédito consignado, mas para o que se discute muito sobre as pautas macros do Brasil, nós temos 3 temas, que um deles foi votado recentemente na Câmara, que é a reforma da Previdência,
Nós temos um outro tema que hoje é muito discutido, que é a reforma administrativa, e por último nós temos a tributária. Se a gente pega as duas primeiras e para analisar, elas estão intimamente ligadas ao consignado, né? Ora, se a gente pensa que se tem gente pedindo que essa máquina seja enxugada, e aí aqui eu vou abrir aspas porque a gente escuta, o país vai quebrar se não tiver reforma da Previdência, o Estado é grande demais e tem muito funcionário público. Ok, talvez isso seja verdade, né? Mas se a gente olhar sobre o nosso prisma, né, que é o prisma da oferta do crédito consignado, nós temos um potencial enorme dentro desse negócio. Então, volto a repetir, hoje o foco dos bancos é a carteira de crédito consignado, porque você tem uma garantia do pagamento. O grande vilão dos bancos é a inadimplência, né? É a inadimplência, então por isso o foco em uma linha de crédito que você consegue diminuir esse risco. Então, quando a gente analisa, por exemplo, dezembro a gente teve mais uma vez um crescimento da carteira de 1,3%, né? De novembro para dezembro. Quando a gente analisa ano contra ano, a carteira cresceu 14%, né? Então, nossa, hoje... um número fantástico, né, cara? Exato. Mesmo diante de tudo que o mercado passa, né? Exatamente. Hoje nós temos um estoque total, tá, da carteira de crédito consignado de 439 bilhões de reais. Bilhões de reais. Quando a gente para analisar só o INSS, esse estoque já é de 162 bilhões de reais, né? E aí você tem públicos e privados, com públicos representando um valor nominal maior do que o INSS, que dentro de públicos, obviamente, você tem toda a esfera federal, estadual e municipal, né? E aí, públicos hoje têm uma carteira de 248 bilhões de reais. Todos eles, sem exceção, cresceram ano contra ano. Então, o INSS ele cresceu 17%, públicos cresceu 11%, e, aliás, o único que cresceu menos, né, e que não cresceu de um mês contra o outro em dezembro foi o crédito consignado privado, né, que cresceu apenas 6% de um ano contra o outro, e em dezembro contra novembro, quando a gente analisa, ele teve uma contração da carteira em 0,6%, mas foi uma contração, coisa que nós não assistimos nos outros nichos, como a INSS, como os convênios públicos. Então, assim, eu sou muito otimista desse mercado, sou muito entusiasta, tá? Assim, temos desafios, né, que eu acho que a gente pode falar mais à frente, mas, sem sombra de dúvidas, o que fica aqui de lição é que o mercado continua vendendo, tá? Em dezembro, para você ter ideia, o mercado de crédito consignado vendeu 18,9 bilhões de reais. É muita coisa. Marco, mas teve uma queda na venda em dezembro comparado com o que a gente vinha assistindo. Sim, teve, principalmente em função dos 5%, que é uma pauta que está sendo muito discutida, mas, olha, vamos pegar a média do começo de 2020, o mercado já produzia 18 bi, então nós voltamos para o patamar normal, né? Uhum. E isso a gente ainda tem que contar, né, Marco, do envelhecimento da população, né? Quer queira, quer não, o maior público é o público de aposentado, né? Aposentado e pensionista, né? Exatamente. Existem várias projeções baseadas nessa questão do envelhecimento, né? A própria questão da qualidade de vida das pessoas tem permitido que as pessoas vivam mais, consequentemente, a gente tem um aumento da população acima ali dos 60 anos, consequentemente, né? Por sua vez, a gente tem aí um maior número de aposentados que são novos entrantes nesse mercado. É isso? Perfeito. E assim, só pegando um gancho em relação ao INSS, dezembro, na verdade, ele voltou para o patamar pré-5%, né? Então a gente sai de um salto numa média de 8 bi que vinha sendo emprestado no mercado no começo do ano, né? Mesmo em meio à pandemia, e em outubro e novembro esse número cresceu aí para uma média de 11, 12 bilhões, né? Então, na verdade, é uma queda representativa de outubro e novembro comparado com dezembro? Sem dúvida é. Janeiro, consequentemente, deve se manter no patamar que estava antes,
né? Então a gente não pode enxergar essa oportunidade que se teve como um novo normal, né? O novo normal disso seria, que hoje tá na moda falar sobre o novo normal, mas o novo normal disso seria caso 5% sejam aprovados na Câmara dos Deputados, né? Que isso é um outro tema que não nos compete, né? Então, a gente precisa, na realidade, o mercado é bom, o mercado tem potencial, o mercado está em franco crescimento. Só precisa ajustar as velas. E eu acho que a gente também não pode contar, né, com algo que ainda não está definido, né? Algo que está na Câmara, está lá e depende está fora do nosso alcance, né? O que a gente pode é trabalhar com o que já está aí no mercado, né? Feito, pode ajustar as velas para, por exemplo, se eu estou tendo dificuldade no INSS, eu vou trabalhar um SIAP, eu vou trabalhar um governo do estado, você tem governo na sua região, eu viro o foco, por exemplo, de uma margem livre para uma portabilidade, né? Uma carteira de 439 bi, ora, com uma taxa média dessa carteira sendo aí de 1,4, se eu não estou enganado, sem dúvidas, tem muito potencial para ser trabalhado. Pegando um gancho aí no que você estava falando, Marco, e assim, o que é que você considera como os pontos assim do negócio que o empresário nesse ramo do consignado ele deve ficar atento? Quais pontos você poderia enumerar aí para gente? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande desafio desse mercado desde que eu entrei é a adaptação, tá? O empresário precisa estar atento aos sinais que o mercado está dando, né? Eu não consigo ficar pessimista num mercado como esse vendo os 5 principais bancos otimistas, né? Tendo as equipes que tem para analisar esse mercado. Então acho que o empresário ele precisa estar atento aos sinais que o mercado passa, né? Quando você analisa até esses números que você trouxe aí pra gente, né? Então, quando você olha para esses números que você trouxe, não tem como ficar pessimista, né? Exatamente. Não tem como olhar diferente. E eu acho que o grande desafio é a adaptação, porque ele precisa olhar para dentro do negócio, ele precisa entender o que está acontecendo no mercado, seja a entrada dos 5%, seja o recuo. Após isso, se a gente for parar para pensar lá atrás, tivemos o fim da compra de dívida, tivemos o pagamento de comissão, mudando do à vista para o diferido. Então, são constantes adaptações. Então, para mim, nesse mercado, a palavra número 1 é adaptação. E fazer os ajustes quando necessário. Não ter medo de fazer ajuste. Tem que corrigir a rota rápida, né? Eu escutei uma vez uma frase em algum lugar que eu não vou me recordar agora, mas se eu achar depois aqui quem foi, eu dou os créditos lá no meu Instagram. Mas, basicamente, a frase, ela diz mais ou menos que quando o médico erra, você rapidamente consegue perceber o erro, né? Quando o administrador de um negócio erra, às vezes você leva meses ou anos para perceber esse erro, né? Então é sempre importante olhar para dentro de casa, fazer os ajustes necessários e se adaptar às mudanças, né? Se adaptar a uma mudança de convênio, virar o foco quando for necessário, agregar novos produtos à sua prateleira de negócios, não ficar só dependente do crédito consignado, não que seja ruim, mas você pode fazer uma composição de carteiras com outros produtos que você consegue fazer um cross-sell de vendas. Então, eu acho que a adaptação é a frase número 1 e corrigir quando eu tiver que corrigir de maneira rápida. Essa visão do falhar cedo, né? A gente errar rápido, corrigir rápido, tá sempre se adaptando, né? A gente entende que o negócio ele vive de um processo de melhoria contínua, né? Muita gente pergunta o que é aquele corte na logomarca da IUP, aquele é uma linha, né? E essa linha significa justamente um processo de melhoria contínua, uma linha infinita, né? Então a gente tem isso no nosso próprio DNA. Bacana, show de bola, Marco. Com a 2M, vocês estão vocês estão prestando uma consultoria, né, para o correspondente. Vocês entregam esse valor para o correspondente, né? E quais as principais dificuldades ou dores que vocês encontram ou encontraram desses correspondentes até agora, né? Eu sei que tem pouco tempo aí que vocês estão trabalhando, mas eu sei que vocês têm aí grandes correspondentes na carteira já, né? E eu queria saber aí, fiquei curioso de entender quais essas principais dores e dificuldades encontradas até agora. Assim, obviamente que nós não vamos aqui citar nomes porque
O nosso contrato, ele prega sigilo entre as partes, mas a gente pode pensar aqui alguns exemplos de dores que a gente sente, né? E tem duas situações, né? Primeiro, tem uma situação quando você tem uma dificuldade do empresário de entender a nova realidade do mercado, né? E essa realidade, ela passa desde uma melhoria, né, de uma eficiência operacional, né, até, por exemplo, você entender que o foco mudou, né, que o foco mudou de um convênio para o outro, que o foco mudou da margem livre para a portabilidade, que o foco era INSS, agora precisa ser algum outro convênio. Então, a primeira dificuldade que a gente encontra é essa, tá? É a dificuldade, muitas vezes, do próprio empresário de entender, mais uma vez, aquilo que eu falei no ponto anterior, que são sinais que o mercado dá, né? Porque muitas vezes ele está no dia a dia e ele não consegue ter essa visão um pouco mais macro, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que só de ser empresário no país, eu tiro o chapéu para essas pessoas, né? Você ser empresário em um país como o nosso requer um carrego de um custo Brasil muito grande, né? E aí, quando esse desafio ele é superado, essa dificuldade, a gente parte para a segunda dificuldade, que é a adaptação da equipe, né? Pô, eu tô aqui fazendo isso daqui há tanto tempo, tá dando certo, por que eu preciso mudar, né? Por que eu preciso sair da minha zona de conforto? Por que eu tô aqui acostumado a vender margem livre do INSS? Por que eu tenho que focar agora na portabilidade, seja ela do INSS ou do SEAP, do federal? Então, eu acho que a gente consegue separar justamente nessas duas vertentes, né? Uma delas é o empresário, a outra é a equipe, né? E aí a gente muitas vezes entra com esse trabalho de convencimento, traz esses números à mesa para discutir estratégia. Então, muitas vezes é isso. Pô, tô acostumado a fazer o que eu faço sempre, né? Agora vem aqui, vocês dizendo que eu tenho que mudar isso ou aquilo. Então, a gente encontra muitas vezes esse tipo de dificuldade. Bacana, é algo que começa com a própria cabeça do empresário, né? Começar ali, ele precisando reconhecer alguns pontos que ele precisa ajustar, né? Se colocar ali no trilho para poder ter uma visão mais macro do negócio dele. É que não adianta, assim, quando a gente para analisar, pô, o nosso negócio é feito de calor humano. O nosso negócio ele é feito de pessoas. Então as mudanças e as dificuldades e as dores, elas passam pela mente humana, pela capacidade de se adaptar à mudança ou não. E não sou eu que estou falando isso, a gente tem desde Darwin, né? Que não é o mais forte que sobrevive, né? Mas é quem se adapta mais fácil que sobrevive. Então, isso até hoje no mundo empresarial é muito válido esse lema. Como que você enxerga o papel do correspondente bancário, né? Como que você consegue ver o correspondente bancário? Como que você acha que os bancos também estão enxergando isso aí? Olha, Naldo, esse é um tema, é um ponto bem espinhoso, né? E que desde que eu entrei lá atrás nesse mercado, eu escuto que os bancos querem acabar com os correspondentes. Então, assim, eu acho na realidade que se isso for verdade, os bancos são muito incompetentes, porque eles estão há 9, 10 anos tentando acabar com os correspondentes e não conseguem, né? Mas obviamente que isso aqui é uma brincadeira, né? Mas assim, eu acho que esse é um tema que vem à tona sempre, mas eu acho que é um papel fundamental. Se a gente para analisar, mais uma vez, a consultoria, ela traz esse olhar macro, o que está acontecendo quando a gente vê notícia dos grandes bancos? Enxugamento de agências, diminuição de quadro de funcionários, atendimento cada vez mais digital. Mas vai todo mundo para o digital. Eu não acredito nisso. Eu acho que o meio pode ser digital, mas as pessoas, elas têm a necessidade da pessoalidade. Elas querem escutar a opinião de alguém para tomar suas decisões. Quando se fala que vai todo mundo se autoatender, vai todo mundo lá no caixa eletrônico, vai todo mundo com o celular na palma da mão fazer suas operações, sim, teremos pessoas com esses perfis. Eu, particularmente, gosto de me autoatender, mas tem gente que não gosta. Tem gente que prefere escutar a opinião de um terceiro. E muitas vezes, quando eu vou me autoatender,
Isso passa por eu também escutar um especialista em determinado assunto. Então, às vezes, eu não tomo as minhas decisões sozinho. E na hora de apertar o botão, eu aperto sozinho. Mas muitas vezes eu quero escutar alguém antes de tomar a minha decisão. Então, eu enxergo o papel do correspondente bancário hoje como fundamental, tá? Eu acho que quem tiver um olhar voltado tanto para o digital quanto para explorar esse recuo da rede de agência dos bancos vai conseguir tirar um grande proveito. Recentemente eu estava vendo uma entrevista do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no Senado Federal. Não foi nem os senadores que trouxeram essa pauta, foi o próprio Roberto. Ele comentou que aonde houve o fechamento de agências, houve um aumento significativo da taxa de juros praticada naquele município. Ora, se você tem um recuo de um banco em uma determinada praça e, consequentemente, há um aumento da taxa para o correspondente bancário, isso é uma oportunidade. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é fundamental o papel do correspondente bancário. Os bancos não vão ter braço para atender a demanda do consignado. O que a gente está vendo é um Banco Central cada vez mais batendo forte na descentralização dos bancos. A gente vê várias medidas e se a gente parar para pensar, a gente ia num restaurante tempos atrás, você só tinha 2 maquinetas, né? Que era a Cielo ou a Redcard. E hoje, quantas maquinetas diferentes nós temos por aí? Então, isso é justamente uma medida do Banco Central para quebrar a barreira de entrada e para buscar a descentralização desse setor. Porque é um setor, o setor financeiro, que possui uma centralização gigantesca, é um setor que tem barreiras de entrada altíssima. Eu entendo que o correspondente, que ele, mais uma vez, estiver atento aos sinais macro do que o mercado tá passando, ele vai ter espaço, né? Por que eu acho que o correspondente ele é importante? Hoje, basicamente, você não tem mais correspondentes exclusivos no mercado. São poucos, né? ou quase não tem, se é que a gente pode falar assim. Então, o correspondente, ele é uma empresa que trabalha com vários bancos, é uma empresa, normalmente, que tem a capacidade de ser imparcial, nem sempre é, mas ele tem a capacidade de ser imparcial, né? Ele tem contrato com as grandes instituições do país que financiam o crédito consignado, ele consegue analisar o perfil lá do cliente final, né? E ver qual dos bancos que vai atender aquela necessidade daquele cliente, né? Então, só citando um exemplo básico, você pensa uma pessoa de 78 anos de idade, ela tem que bater em todos os bancos para ver onde é que ela pode fazer um empréstimo, sendo que ela pode muito bem ir no correspondente, o correspondente vai saber exatamente em qual banco que ela pode fazer um empréstimo. Então, eu acho que ele acaba sendo ali um hub, né? Facilitador, né? É um facilitador que ele tem um atendimento altamente personalizado à necessidade do cliente, né? Ele atua, como eu já disse, com os mais diversos bancos, atendendo essa necessidade, fazendo uma análise prévia. Imagina o cliente ter que ficar na fila do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, que normalmente são bancos que têm filas enormes, para chegar lá e dar de cara na porta e dizer que não consegue fazer o seu empréstimo. Não é muito mais fácil ele ir num correspondente bancário que é um especialista nesse negócio e ver o que ele pode fazer, qual é o banco que melhor atende, tem um atendimento em fila, né? Às vezes faz por telefone, como a gente vê muitos call centers por aí. Então, assim, eu acho que, na verdade, sempre vai ter espaço. O correspondente tem a capacidade de surpreender com esse atendimento que é estrategicamente planejado, né? E onde ele não é mais um cara ali que é a ficha do banco, daquela fila interminável. E os bancões, como se fala por aí, eles estão sofrendo muito com isso, principalmente com a entrada de bancos digitais. Então, acho que eu não vejo como um bicho em extinção a figura do correspondente bancário, muito pelo contrário. Mas, mais uma vez, eu insisto, requer adaptação às novas práticas. A entrada de novos players
nesse mercado. E como que você enxerga, né, a entrada desses bancos digitais no mercado de crédito consignado? Nós tivemos aí recentemente o C6 Bank atuando de forma muito agressiva, e até os bancões, como você mesmo falou, eles migrando algumas plataformas para um ambiente muito mais digital. Como que você vê, primeiramente, essa questão dos bancos, a entrada dos bancos digitais nesse mercado? Você acha que vem a convergir com aquela sua fala inicial sobre o mercado? Sem sombra de dúvidas, Naldo, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que passar a conviver. E quando você cita, por exemplo, o C6 hoje ele é um banco que ele está muito agressivo no digital. Eu, inclusive, abri recentemente conta no C6 lá como pessoa física para testar o banco. Realmente é uma experiência muito boa, porém, se você for ver, como que o C6 distribui o crédito consignado? Distribui via canal correspondente. Vamos pegar aqui um banco, eu não me recordo se o Banco Inter tem uma estratégia de distribuição via correspondente, mas pelo que eu me lembro aqui não tem. E aí a gente pega a produção do Banco Inter no último trimestre, no crédito consignado, e compara com os bancos que possuem uma estratégia de venda via correspondente, como, por exemplo, o Banco Pan, o Banco BMG, o Banco Olé, né, que é o braço do Santander para esse mercado. Não se compara. A força do correspondente ainda é muito forte. Então, obviamente que eu acho que vai ter pessoas que vão preferir o autoatendimento. O Banco do Brasil é um banco que é prova disso. O Banco do Brasil hoje é a maior carteira de crédito consignado do país, faz muita venda, principalmente para servidores, onde ele possui a folha. E aí vamos lembrar aqui que ele possui, por exemplo, a folha dos servidores federais, né? O governo de São Paulo, se eu não estou enganado, também é com ele. E aí isso ele consegue atender muitas vezes esses clientes via app, né, ou via autoatendimento nas agências. É uma realidade, sem sombra de dúvidas, é uma realidade que a gente vai passar a conviver. Porém, isso, na minha visão, converge com a fala que eu falei antes, com o que eu disse antes. Vai ter o espaço para o correspondente, desde que ele saiba fazer um atendimento especializado, um atendimento diferenciado, ele consiga, muitas vezes, até porque não, proporcionar uma experiência digital para o seu cliente, né? Proporcionar um atendimento por telefone, já que a gente está vivendo uma situação hoje, né, do tal distanciamento social que, querendo ou não, converge muito mais para o digital do que para o atendimento físico, né? Então, mais uma vez, se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que a entrada dos bancos digitais converge também com o que eu falei da tarefa que o Banco Central tem de descentralizar esse setor. E isso, obviamente, você vai ter novos players que vão entrar aí e vão estar lá simplesmente com um produto na plataforma. Mas aí eu te pergunto, o cara quis contratar um empréstimo no Banco Inter, foi recusado pela análise prévia do banco. Com quem que ele fala? Ele não fala, porque, na verdade, ou você é aprovado ou você não é aprovado. Ponto. Se a gente for lembrar o Nubank lá atrás, o Nubank era um banco que você tinha que ser convidado, né, se eu não estou enganado, para ter o cartão de crédito. Foi como ele começou. Você tinha que receber um convite. E se sua conta fosse recusada, senta, espera ou vai para outro lugar. Então você não consegue ter o fator humano que entende o porquê que foi recusado, que tenta resolver o problema, que o correspondente faz isso com maestria. Então, é uma ameaça? Sim, é uma ameaça. Mas eu não acho que é um predador e que vai extinguir a figura do correspondente. Baseado em tudo que você me falou aí, e vem conversando aqui, o que é que você acredita que diferencia um Corban que aponta para o crescimento daquele que flerta com a queda, né? A gente assistiu ao longo dos anos aí diversos exemplos vitoriosos e outros que infelizmente acabaram ficando pelo caminho, né? Eu acho que o ponto número 1 é você ter gestão na palma da mão, né? Quando eu digo gestão na palma da mão, não é estar com um smartphone acompanhando o que está sendo vendido, né? Mas é você saber todas as linhas do seu negócio. Controle, né, sobre a operação, né? Exato, você ter um controle sobre a sua operação, você acompanhar os seus números
de perto, né? Você saber mudar a sua estratégia de vendas quando for necessário. Ora, mais uma vez citando o exemplo do INSS, se nós estamos hoje com uma situação do INSS que alguns clientes estão negativos devido ao aumento dos 5%, adianta eu dar murro em ponta de faca e querer insistir na venda da margem livre, principalmente em praças onde houve uma aceitação maior aos 5%? Não. Você precisa mudar a sua estratégia de venda. A gente viu isso quando teve aquela mudança em relação aos novos entrantes, né? Você não pode ofertar 180 dias, né? Prazo ali, o cara tá bloqueado, né? Então muita gente ficou aquele período ali. Eu lembro que foi um período onde as pessoas, o consignado acabou, todo mundo muito preocupado, a gente não sabe como que o mercado vai ficar com isso que aconteceu, isso vai ter que ser derrubado, não sei o que, enfim, o tempo passou e agora a gente já olha isso como algo que foi uma mudança necessária lá atrás, enfim, as empresas... Eu não me lembro exatamente o ano que foi isso, se você lembrar até você pode contribuir para falar, se eu não me lembro, acho que foi no começo de 2019, não é isso? Acho que foi no começo de 2019 essa mudança aí do... Cara, eu não lembro, mas eu vou dar um Google aqui rápido. Do INSS, né? Se você tiver a data aí, você pode até falar aqui, mas, olha, vamos pegar mais uma vez aqui eu gosto muito de tirar as emoções da mesa e analisar os números, né? O INSS agora. A gente saiu de 22 bi de venda do mercado como um todo em novembro para 18 bi, 19 bi em dezembro. Caíram 3 bilhões, 10%. Pô, é muita coisa. Mas continuou vendendo 10 bilhões. Ah, Marco, mas o INSS... A data aqui foi a partir de março de 2019. Março de 2019, tá? Eu vou te falar. Olha que interessante isso. Por isso que eu gosto, mais uma vez, de analisar números. Março de 2019, vamos lá. Em janeiro de 2019, o INSS produziu 5,5 bi. Grave esse número, 5,5 bi. Em fevereiro, produziu 6,8 bi. O impacto, obviamente, do aumento de margem que a gente tem no começo do ano. Em fevereiro, 6,8 bi. Em março, 6,2 bi. Em abril, cresceu de novo comparado ao mês anterior. 6,5. Em maio, 6,2. Então, assim, mais uma vez, muitas vezes é o desespero pelo desespero. É o desespero sem mudar a estratégia de venda. É o desespero sem entender que o mundo não acabou. Olha, eu conheço gente que saiu do mercado quando acabou a compra de dívida lá atrás, dizendo que o mercado iria acabar. Eu conheço gente que assim que eu tinha entrado no mercado em 2011, nós tínhamos os correspondentes bancários dentro das agências. E chegou a resolução do Banco Central que retirou isso. Muita gente saiu do mercado dizendo que o mercado ia acabar. E o mercado não parou de crescer. Mas essa é a turma, né, que não tem aquilo que você falou, né? A visão macro do negócio, né? Exato. Então, acho que o que diferencia aí, voltando só à pergunta, para a gente não levar aqui uma fuga ao tema na redação igual no Enem, mas o que eu acho que diferencia é justamente isso. Primeiro, você ter uma gestão e um controle adequado, né? Principalmente na parte financeira, porque esse é um mercado que mexe com muito dinheiro e você não pode se deslumbrar com isso. Então a gestão financeira é importante. A gente vê empresas, obviamente que não é o caso hoje das empresas que a gente presta consultoria, mas que a gente assistia isso na época do banco. A gente vê empresas que não fazem nenhuma DRE, que não fazem um fluxo de caixa, que não sabe quanto que ganha no mês e quanto que gasta. Então essa, infelizmente, é uma realidade do nosso mercado. E você precisa ter essa gestão financeira, ter uma adequação à sua estratégia comercial /vendas quando necessário, né? E aí isso para mim é o que vai diferenciar os vencedores dos que vão ficar pelo caminho. Bacana, show de bola, cara. Acho que todo negócio ele tem pelo menos 4 decisões que o empresário precisa tomar, né? Uma é envolvendo pessoas, né? Como você bem falou lá atrás, então tem que ter as pessoas certas dentro do negócio dele. A estratégia, né? Que eu acho que
condiz exatamente com tudo que você estava falando até agora em relação à adaptabilidade, visão macro, saber executar, né, executar tudo aquilo que foi planejado, saber como que vai executar cada um desses caminhos, e o caixa. Eles estão presentes num livro que eu recomendo aí a todos os nossos ouvintes, um livro chamado Scaling Up, né, que fala sobre a escala do negócio, né, como você escalar um negócio, e ele fala justamente sobre as 4 decisões que o dono do negócio, o empresário, precisa tomar ao longo da vida útil do negócio dele. E eu acho que você aí deu de uma forma muito didática como que a gente pode fazer isso, né, cara? Ô Marco, eu atendo esse mercado de crédito consignado desde 2008, 2009, por ali, né? Todo ano tem aquela frase, uma mudança pesada para acontecer. Ouço isso sempre. E esse ano não está diferente, né? A gente percebe que do final do ano para cá, muita gente, por causa daquela questão da margem complementar, dos 5%, enfim, muita gente ficou aí, não, vai ter uma mudança muito grande, a gente não sabe como o mercado vai ficar, isso, aquilo, outro. Em 2021, qual que é essa mudança e qual área que você entende que ela afeta? É uma área comercial, financeira, enfim. Fala aí pra gente, dá esse spoiler aí. Olha, realmente eu acho que é verdade isso, né? Eu não sei por que exatamente que a virada de ano ela puxa esse tema de grandes mudanças, né? Poderiam fazer isso ao longo do ano, que aí o Réveillon, para quem é do consignado, acaba sendo um frio na barriga, né? Fica aqui já a sugestão aí para os reguladores do mercado e os players, bancos, enfim, associações que façam as mudanças ao longo do ano, que é para não acabar com o Réveillon do pessoal. Mas vamos lá. É verdade. Então, eu assim, compartilho da sua visão. Realmente, como eu estava falando até no ponto anterior, 2011, quando eu entrei, logo ali em fevereiro, março, veio a resolução do Banco Central que proibia, né, os correspondentes de atuarem dentro da estrutura das agências. Isso foi um impacto grande. Depois, aqui, refrescando a memória, a gente teve o fim da compra de dívida, né, e até engrenar a portabilidade de crédito demorou bastante, né? Então foi mais uma grande mudança. Depois nós tivemos mudança no formato de comissionamento do bruto para um pagamento do bruto, não, desculpa, do à vista, 100% à vista para 1% à vista e 1% diferido, mais uma mudança. Depois a gente passa, como você mesmo falou, pelo bloqueio dos novos entrantes do INSS, né? E aí, para quem vive de margem livre no INSS, foi um soco no estômago, né? Mais uma mudança. A gente passou agora, recentemente, a gente assistiu os bancos parando de fazer antecipação em convênios públicos e agora nos convênios federais. Mais uma mudança, né? A gente viu a entrada do 5% e até o momento a não aprovação do 5%, que acaba impactando para quem tem essa estratégia de venda. Mais uma mudança. Então, realmente, são mudanças que acontecem todos os dias. A gente tem também a autorregulação, né, que acho que é um ponto muito interessante, discutível, bem discutível, né? Eu, particularmente, sou um crítico à autorregulação, porque o cliente ele pode muito bem ir na agência e ser atendido, ou pegar o digital, como você fez a pergunta aqui do impacto digital, e ser atendido, né? E a autorregulação, para quando o cliente quer fazer uma portabilidade de crédito abaixo de 360 dias do contrato original, o correspondente é completamente desestimulado dessa operação. Então, quem sofre é o correspondente. Se ele for na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou no Santander, ou no Bradesco, ou no Itaú, ele vai ser atendido sem nenhum problema. Inclusive, o correspondente não ganha comissão se vende abaixo de 12, como é falado no mercado, mas isso contabiliza para os planos de meta dos funcionários dos bancos, contabiliza, quando é venda própria, obviamente, né?
não da venda do correspondente. Os bancos que trabalham com comissão sobre vendas da venda própria contabiliza também ou abaixo de 12. Então eu sou crítico a esse ponto da autorregulação, porque na minha visão prejudica os correspondentes bancários e não beneficia todos eles, tá? Todos eles. Mas tudo bem. Então eu entendo que nós sempre temos aí mudanças, a autorregulação foi uma delas. Eu acho que algumas delas são necessárias, né, para a melhoria do nosso mercado. O nosso mercado ele é um mercado que, por exemplo, se você comete uma irregularidade no mercado de seguros, você vai ter grandes problemas, né, ou na área de investimentos também. O nosso mercado, infelizmente, ele ainda não chegou nesse ponto, né? Eu acredito que com a autorregulação, e aí esse é um ponto positivo, que eu concordo, ele tem uma necessidade de evoluir nesse ponto, principalmente na qualidade da venda. Então, para 2021, eu enxergo aí que a principal mudança pode ser essa questão do INSS de não ser aprovado na Câmara dos Deputados. Eu costumo não sofrer por aquilo que eu não influencio, e como eu não tenho nenhuma influência no Congresso Nacional, eu prefiro só assistir, ver o que vai acontecer e sugiro aos empresários do consignado que façam o mesmo, e que, ao invés de perder energia vendo o que vai acontecer, que consigam gastar essa energia para buscar novas estratégias de venda para o seu negócio não ruir, né? E eu acho que a questão da antecipação também, principalmente hoje a sua INSS, ela também é um ponto que pode ser uma mudança para 2021, né? Hoje a antecipação ela é um risco sistêmico na minha visão. Algumas análises que eu fiz em relação à carteira, o valor que foi antecipado, enfim, é um fator muito preocupante para esse mercado. Então, eu acho que a antecipação para o INSS, não vou dizer que ela está com os dias contados, porque eu não defino nada, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto que os bancos se preocupam muito, e que pode ter um impacto grande disso em 2021, né? Mais uma vez, vai acabar o mercado? Não vai acabar o mercado. Eu, inclusive, arrisco a dizer que no dia que acabar a antecipação do INSS, e aí a gente pode até voltar aqui depois, o impacto na produção total, ele não vai ser tão relevante. Eu acho que, na realidade, o que muda é o perfil da venda. Muda o perfil da venda, e se o correspondente não atender, esse cara vai ser atendido na rede de agências. Então, para 2021, eu acho que essa é um dos pontos aí que está no radar, né? Além do endurecimento da qualidade da venda, tá? Acho que isso vai ter um endurecimento, tá tendo, né? A gente está assistindo isso. E podemos assistir também maiores penalizações àqueles que não tiverem uma boa venda nas suas operações. Bacana, cara, show de bola. Eu acrescentaria aí nessa sua previsão apenas a LGPD, né, que está previsto, começou ano passado, mas as punições elas começam a valer a partir deste ano. Então, acho que acrescentaria apenas isso à sua fala. Cara, a gente chegou ao final, né, desse nosso bate-papo. Marco, muito obrigado pela sua presença, cara, por ter dedicado esse tempo aí na sua agenda corrida, né, para nos passar essas informações tão valiosas, cara. Obrigado mesmo. Naldo, eu que fico muito feliz de receber esse convite de inaugurar esse podcast. Eu me sinto aqui privilegiado de ser o primeiro convidado, né, a fazer parte disso. Eu, mais uma vez, como eu disse no começo, acompanhei um pouco aí da evolução da sua empresa, sem sombra de dúvidas, uma empresa que vem crescendo e tendo um sucesso muito grande. Então, apesar de estar aqui numa correria aqui em São Paulo, não poderia deixar de parar e reservar uma parte do dia para essa agenda, porque eu acho que é muito pertinente. O nosso mercado precisa cada vez mais de discussões e debates como esse que nos fazem pensar um pouco mais, nos fazem refletir. Então, só agradeço por ser o primeiro convidado, né? Espero mais à frente aí já vou me convidar para voltar.
né? Para que a gente converse também mais à frente num outro momento. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que você faz, além de trazer valor para os correspondentes, mas acho que sua empresa, ela é uma empresa que tem um valor agregado muito grande na vida dos correspondentes, e eu estou aqui sempre à disposição. Cara, valeu, obrigado pelas palavras, obrigado, e espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Valeu.